Gretchen Yarbrough Buzelli é uma mulher de 46 anos que morava com a sua família no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ela era casada, porém estava passando por um divórcio turbulento desde setembro de 2020, na qual ela lutava para manter a guarda definitiva da filha que tinha 5 anos e também para não perder a casa onde morava. Não foi informado o motivo do divórcio e nem como era a vida do casal antes da separação, mas o que se sabe é que depois do início do processo, Gretchen passou a se dedicar a conseguir os bens que teria direito com a separação e passou a tentar incriminar o ex-marido para que ele fosse preso. Dentre essas tentativas, ela chegou a alegar para as autoridades que o seu ex-marido estava fazendo coisas com a filha deles, que tinha 5 anos na época, como eu já mencionei. Como a guarda estava sendo compartilhada até esse momento, a menina passava alguns períodos na casa do pai. E Gretchen teria relatado às autoridades que foi durante esses períodos que o ex-marido teria cometido o ato. Por conta dessa denúncia, uma investigação foi aberta para saber se de fato o ex-marido de Gretchen estava fazendo essas coisas horríveis. A filha do casal foi submetida a diversos exames, que no fim provaram que as alegações de Gretchen não eram verdadeiras. E isso mostrou que o ex-marido dela era inocente, e a guarda compartilhada da menina foi mantida. Gretchen ficou furiosa com isso. Ela não aceitou os resultados dos exames e disse que eles estavam errados. Ela então foi até o gabinete do Procurador-Geral da Flórida, onde registrou uma queixa formal. Após isso, em agosto de 2021, o Procurador-Geral encaminhou o caso para o Departamento de Polícia da cidade de Tallahassee. No entanto, ao que tudo indica, o caso não chegou a ser levado a sério e nenhuma acusação formal ao ex-marido de Gretchen foi feita. E ela passou a dizer para todos que o sistema era corrupto e que ninguém se importava com ela e sua filha. No dia 17 de junho de 2021, Gretchen decidiu que iria fazer a sua justiça ao seu próprio modo. Para isso, ela usaria uma terceira pessoa, um amigo que estudou com ela no ensino médio e que era envolvido no mundo do crime. Gretchen ainda tinha o contato dele nas redes sociais e decidiu falar com ele para negociar um serviço. Lembrando que esse amigo precisa ter a sua identidade mantida em sigilo e em algumas fontes cita que se trata de um homem, mas em outras diz que é uma mulher. Independente disso, irei me referir no masculino. Uma outra coisa importante, esse amigo ou amiga é uma testemunha-chave no caso. Após entrar em contato com essa pessoa, Gretchen alegou para ele que havia sofrido maus tratos físicos e emocionais por parte do seu ex-marido durante todo o tempo que eles estiveram juntos, e que agora ela descobriu que ele também fez coisas com a filha deles. Ela disse ainda que tentou recorrer às autoridades, mas que eles eram corruptos e não deram a mínima para ela e sua filha. Depois dessas alegações, Gretchen pediu ao amigo para que desse um fim em seu ex-marido e ela lhe recompensaria com um valor de $40 mil. Para que eles pudessem continuar mantendo contato com o objetivo de arquitetarem um plano, Gretchen pediu para que o amigo baixasse um aplicativo de mensagens seguras. Assim, eles não deixariam rastros e caso ele fosse descoberto, não haveria registro de conversas entre eles. Quase um mês depois, no dia 9 de julho, eles baixaram esse aplicativo e novamente Gretchen se queixou o quão terrível era o seu ex-marido, o quanto ela havia sofrido nas mãos dele durante anos e que agora queria proteger sua filha de tudo isso. Ela afirmou diversas vezes que tinha certeza que queria que alguém desse fim no homem e que esse era o único jeito de salvar a filha de uma vida violenta. Ela afirmou também que não queria saber nenhum detalhe de onde e quando o crime iria ocorrer, pois ela tinha certeza que mais cedo ou mais tarde seria interrogada pela polícia, e ela era muito fraca para essas coisas, não sabendo disfarçar ou esconder. A única coisa que o amigo teria lhe dito era que achava melhor que o corpo do homem fosse jogado no oceano, e Gretchen teria ficado muito animada com isso, afirmando ser uma grande ideia, pois assim, as investigações iniciais seriam de um desaparecimento e não de um crime em si. Além do mais, isso daria tempo suficiente para que Gretchen pedisse a custódia total da filha, vendesse a casa, pagasse o amigo pelos serviços e depois se mudasse para outro estado.
ela tinha a intenção de viver no Oregon. Eles acertaram que Gretchen deveria comprar telefones descartáveis, uma coisa muito comum nos Estados Unidos, no qual o telefone só funciona durante o período de sua carga, e depois que essa carga acabar, ele é descartado. Ele também possui um chip sem identificação que o torna impossível de rastrear. Gretchen enviaria um desses telefones ao amigo, junto com um cartão de presente pré-pago, carregado no valor de $1.000 como forma de um sinal pelos serviços, e o restante seria pago depois que o trabalho fosse finalizado. Ela também enviaria os dados e informações do ex-marido pelos correios até a residência do amigo. No dia 21 de agosto de 2021, o amigo ligou para Gretchen, dizendo que havia contratado outro homem para fazer o serviço. Segundo ele tomou essa decisão pois ele e Gretchen tinham uma ligação devido às primeiras mensagens que os dois trocaram nas redes sociais quando ela entrou em contato com ele. E dessa forma, a polícia poderia chegar até eles. Ele disse ainda que já havia passado todas as informações e instruções para esse homem, e que assim seria melhor, pois ele teria um álibi, já que quando o crime acontecesse, ele estaria em outro lugar. O amigo de Gretchen disse para ela que o nome do homem contratado era Paul. De início, Gretchen foi meio relutante em aceitar uma terceira pessoa em sua trama, mas a vontade de concluir o seu objetivo falou mais alto, e ela acabou concordando. No dia 26 de agosto, Paul fez o seu primeiro contato com Gretchen, no qual impôs a ela algumas condições. Paul disse que estava em liberdade condicional, mas que não teria problema em fazer o serviço. Ele pediu $5.000 adiantados, dizendo que esse valor seria pelo crime e pela ocultação do corpo, e que quando Gretchen vendesse a casa dela na Flórida, era para dar a ele mais $20.000. Gretchen concordou com essas condições impostas por Paul, e os dois planejaram como seria feito o pagamento inicial sem que precisassem ter contato direto. No dia 8 de setembro, após o fim do expediente de trabalho de Gretchen, Paul a seguiu até um ponto onde o pagamento inicial seria feito. A mulher entrou no anfiteatro Tallahassee Cascade Park e colocou um envelope que continha os $5.000 iniciais em uma pequena lancheira em cima de uma poltrona. Após isso, ela teria ido a um shopping próximo e descartado todas as suas roupas, inclusive as suas meias, em uma caixa de doação para caridade. Ela fez isso para caso ela tivesse sido flagrada anteriormente por câmeras de segurança, poderia alegar que não era ela, devido a estar usando roupas diferentes da pessoa suspeita. Bom, como estou narrando esse caso para vocês já sabem que toda essa estratégia para não ser identificada não funcionou. Enquanto Gretchen trocava de roupa, Paul foi até o anfiteatro, pegou o envelope que continha o dinheiro e depois entrou em contato com ela, dizendo que estava tudo certo. No dia 16 de setembro, Paul entrou em contato com a mulher novamente, dessa vez para avisar que o serviço havia sido finalizado. Gretchen deu pulos de alegria e comemorou como nunca, pois agora em sua cabeça ela estava livre. Mas a verdade é que ela não poderia estar mais errada. O que Gretchen não imaginava é que o seu amigo da época de escola entrou em contato com as autoridades no mesmo dia que ela o chamou nas redes sociais, propondo para que ele se livrasse do ex-marido dela por $40.000. Dessa forma, desde o início, o FBI estava envolvido no caso, monitorando todas as conversas. E sabe o Paul, o homem que foi contratado pelo amigo de Gretchen para fazer o serviço? Pois bem, na verdade, ele é um agente do FBI. Tudo isso foi muito bem planejado pelas autoridades. Eles gravaram todas as conversas de Gretchen, na qual ela afirmava que queria que alguém se livrasse do ex-marido dela. Gravaram a parte que ela pagou pelo serviço, deixando o envelope com dinheiro no anfiteatro, e gravaram também quando ela comemorou a finalização do seu plano macabro pelo telefone. Inclusive, poucos minutos após ela ter comemorado, depois de ter recebido a notícia de Paul de que o serviço havia sido finalizado, ela foi presa pelos agentes. Gretchen ficou muito surpresa quando recebeu a notícia de que estava sendo presa. Ela não fazia ideia de que o FBI já sabia de tudo, e então ela negou todas as acusações, se passando por vítima, dizendo que o seu ex-marido era um monstro,
e que ela queria privar a sua filha do sofrimento. Em 12 de agosto de 2022, se deu início ao julgamento de Gretchen Buzelli, com 48 anos na época. O julgamento durou 5 dias no total, e após diversas provas contra a mulher terem sido apresentadas no tribunal, o júri chegou ao veredito de que ela era culpada. No final, Gretchen Buzelli foi condenada a 15 anos de prisão por conspiração na intenção de cometer um crime grave, além de ter cometido outros crimes menores. Atualmente, ela se encontra em uma prisão feminina no estado da Flórida, onde passará longos anos, e quando sair, a sua filha já terá mais de 20 anos.